Feche os teus olhos. Põe a mão no seu coração aí. Aleluia. Você já se encontrou com Ele? Seu coração já ardeu? Você já foi constrangido pelo olhar do seu amor ou o fogo da sua palavra? Aleluia. Santo Deus, Senhor, nós desejamos te conhecer, desejamos a tua presença, desejamos a tua palavra, desejamos, Pai, esta comunhão contigo. E eu sei que tudo isso nós não conseguimos por nós. É um ato de amor, é um ato de entrega, é um ato de misericórdia, é um ato de resgate do Senhor para conosco. Nós que nos distanciamos, nós que caímos, mas o Senhor veio nos resgatar, o Senhor veio nos aproximar, quando nós ainda nos distanciávamos. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito revela isso, a tua palavra revela isso, porque a tua igreja revela isso. Obrigado, Pai. Nós pedimos a graça do Senhor agora, nesse momento, onde vamos ficar quietos, vamos sem distração, Pai, dar atenção à meditação do coração, à tua palavra, que o Senhor revele a nós, Pai, a tua vontade, a tua palavra, e que sejamos aqui constrangidos, Pai, pelo seu amor, pela sua palavra que é fiel, pela santidade do Senhor e da sua palavra em nós, Pai. Nos edifica como igreja neste momento, que vamos ficar quietos para ouvir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus, podem se assentar, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo, capítulo 1, hoje Timóteo está se destacando. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 a 10, eu quero ler com vocês esse trecho da palavra do Senhor. E o Senhor tem levado assim a nossa mente, nosso coração, irmãos, tem quebrado a cabeça assim, porque isso é muito humano, né? Conforme aquilo que a gente vai lendo da palavra, conhecendo, e como a irmã leu aqui o trecho, parte do nosso ministério, na verdade uma só dela, trata de uma habilidade, que é a habilidade de ensinar. O resto é caráter, é relacionamento com Deus, com a família, com os irmãos. Mas uma dessas características de um bispo ou de um pastor que está pastoreando pessoas, a casa de Deus que está sendo construída, edificada, é a habilidade de ensinar. E isso vem por dom de Deus, isso é buscado, isso é aprimorado, mas é a única exigência de um ministro, e isso é uma habilidade. O restante, irmão, da lista, é caráter. Caráter. Então, por isso que alguns, se você não, esse irmão vai ser pastor, esse irmão vai ser bispo, né? Misericórdia, irmão. Porque lá vem logo o senso e o peso, né? Não, no mínimo eu tenho que ser modelo da perfeição, né?
no mínimo eu tenho que ter essas características como naturais. Isso é algo que o Senhor vai forjando, e a gente também vai ficando, né, à disposição, assim como qualquer um irmão na presença do Senhor. Mas esta habilidade, e aí eu peço, meu Senhor, me dá um caminho, de forma que o nosso ensino da palavra seja muito ensinável, seja muito entendido pela igreja. Amém, irmãos? E a gente se preocupa, porque graças a Deus o Senhor tem dado, nesses últimos dias, profundidades, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, à igreja. Amém, irmãos? E a gente então tem que ter essa sensibilidade de, como presbíteros, como aqueles que ensinam, né? Ali essa sensibilidade, para que o Senhor possa então nos usar, para que a gente também seja, né, aqueles que pelo Espírito de Deus, com temor, possa estar edificando, né, pastoreando a igreja de Jesus. E aí, o Senhor tem me levado muito a esse conceito do reino de Deus, irmãos. Meu Deus do céu. O reino de Deus. Eu acho que a gente precisa muito se concentrar, porque Jesus, irmão, quando veio há 2000 anos atrás, a gente precisa estudar esse percurso de ensino, irmão, gradativo de revelação, que Jesus vai ensinando acerca do reino de Deus. Isso é extraordinário. E hoje eu quero começar com vocês aqui, quando eu estiver na escala pregando a igreja, eu vou convidar também o presbitério, para que a gente se concentre nessa temática, sobre o reino de Deus, a revelação do reino de Deus. Então, as parábolas de Jesus, irmão, elas ensinam assim gradativamente essa revelação do reino de Deus, né? E a palavra de Gênesis e Apocalipse está revelando sobre essa grandeza, esse propósito, essa essência, essa natureza do reino de Deus na terra. Eu quero começar aqui com uma essência do reino. Uma essência. Eu quero ler com vocês lá em Timóteo, 2 Timóteo 1, 9. Quem encontrou, diga amém comigo. Amém? Que diz assim, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém, irmãos? Aleluia! O começo aqui, irmão, ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação. Então, o processo da salvação, o processo do chamado é por causa de algo que acontece antes. E o que acontece antes? Uma santa vocação, uma predestinação. Antes de toda a criação ser criada pela divindade, pelo Senhor nosso Deus, isso tudo já estava assim, irmão, à mesa, num conselho divino, de perfeita unidade relacional. Porque nós cremos que o Deus Criador é um Deus de unidade, é um Deus de comunhão a ponto perfeito,
de serem indivisíveis em essência, mas em manifestação, por causa de uma pedagogia, é manifesto em 3 pessoas: o Pai, isso aqui é muito importante, irmãos, o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmãos? E a gente vai ver a palavra de Deus se revelando. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você vai ver a manifestação da figura do Espírito, que pairava sobre as águas, no abismo, quando isso aqui ainda estava sem forma e vazio. A gente vai ter essas manifestações, essas teofonias, essas revelações. Aleluia! E o Senhor se revela. Por causa de quê? Porque antes de tudo, olha o que diz a palavra. E diz que não é em virtude das nossas obras, não é por mérito do homem, mas é por mérito de uma graça que é revelada e por uma determinação própria do Criador. E essa graça ela foi revelada em Cristo Jesus agora. E isso foi dado em Cristo desde os tempos eternos. Amém, irmãos? Nós que estudamos a palavra, nós entendemos que tem, para que a gente compreenda, é uma forma de falar, uma eternidade passada e temos uma eternidade futura. E nós estamos num tempo, que é onde nós estamos aqui, na Terra, aonde estamos contando o tempo. Mas a nossa existência no tempo, ela já veio antes, planejada desde os tempos eternos. E isso vem pelo Criador, que nos chamou, que nos salvou, por conta de uma santa vocação. O propósito de Deus para a vida humana e para toda a criação é assim na sua essência, santo. Né? Amém, irmãos? E eu queria concentrar com você aqui numa base de alianças, porque eu quero compartilhar com você a essência do reino. E a essência do reino de Deus começa na essência de si mesmo, do ser de Deus. E para eu falar sobre o ser de Deus, irmão, eu preciso tocar aqui nessa verdade do Evangelho. Porque o Evangelho é uma boa notícia de uma verdade do Criador. E ela tem calibre, peso de justiça. Então o Evangelho, ele já estava à mesa. Ele já estava decidido antes de toda a criação. Ele foi revelado pelos profetas. Foi revelado por Deus no passar do tempo e se concentrou plenamente no Filho, manifestado Jesus. Amém? Mas eu quero falar aqui dessa base de 3 alianças interessantes que a gente pode contemplar aqui nesse texto. Primeiro, que essa santa vocação, essa salvação de Deus, esse chamado de Deus para esse propósito das nossas vidas, e sim, irmão, nós que caímos da presença de Deus, nós que estamos atolados no mal, que conhecemos o mal por conta de nós mesmos, que decidimos nos distanciar do bem, daquele que é o Senhor, daquele que é santo. E agora tem uma aliança, e aqui vai falar sobre não em virtude das nossas obras. Então Deus fez uma aliança, irmão, e essa aliança com o homem que foi criado por Deus, foi feito uma aliança de relacionamento. E o que é uma aliança, irmãos? Uma aliança é um acordo, é um conselho, é um acordo. Isso tem peso jurídico, legal, que estabelece então as condições relacionais entre 2 pessoas.
Então Deus, aquele que é divino, estabeleceu, sabe, irmão, um acordo, e ele executa então esse acordo através de aliança. E dentro da criação do homem, o Senhor colocou uma primeira aliança. A aliança com Adão, a aliança com o homem, é uma aliança que é baseada nas obras. Do tipo assim, Adão, você foi feito à minha imagem, à minha semelhança. O que eu quero dizer é que você, Adão e Eva, a humanidade ali, serão os representantes físicos de um mundo físico que é sombra de realidades espirituais. Então, vocês fisicamente serão a expressão exata da minha santidade, da minha glória, do meu conhecimento, da perfeição do meu ser. Eu estou compartilhando quem eu sou, na íntegra de quem eu sou, em vocês. Aí ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E colocou o homem vontade própria, irmão. Por quê, irmãos? Porque foi estabelecida uma aliança. Que aliança? A aliança de obras. E essa base aqui é muito importante, porque é a base do amor. Porque a Bíblia define, revela, de que Deus é amor. Diga para o seu irmão, Deus é amor. Diga ainda mais assim para ele, o Pai é amor. Diga para ele assim, o Pai é bom. O Pai é bom, nele não há mal, embora tenha criado essa possibilidade, eu vou te explicar, porque quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, é para que ele seja dotado daquilo que é principal, essencial de Deus. É o quê? Amor. Amor é um compromisso, não é emoção. É vontade própria, é decisão. Então, como é que Deus iria criar um ser que se relacionasse com ele face a face, que o Senhor doa para esse ser aquilo que lhe é essencial para que ele seja o outro? Entende, irmãos? A Trindade é um, mas agora ele vai criar um ser cheio de propósito, para que esse outro se torne um, como ele é um. Para isso, irmão, o elo perfeito dessa unidade é o amor. E o amor, irmão, não tem medo, não tem castigo, o amor não nos prende. Então o Senhor cria um lugar, a terra, um jardim, as árvores ali, tudo criado por Deus. E Ele coloca uma árvore para simbolizar exatamente isso. Adão, você é livre. Eu tenho que te dar a possibilidade de você me rejeitar. Porque se eu não coloco a possibilidade de você me rejeitar, você nunca vai me amar. Porque, Adão, eu te amo. Eu te criei para ser amado, e isso é uma certeza. Você é amado por mim. Mas eu te criei para experimentar o que sou eu. E para experimentar isso, você precisa ser livre. Você precisa ter a possibilidade de não ser aquilo que eu te criei para ser em origem, em essência. Então, irmão, Deus coloca uma árvore e diz, aqui está o ponto. Aqui está o ponto zero, aonde você pode permanecer no meu amor, permanecer em unidade, permanecer na essência daquilo que eu sou e daquilo que você foi criado para ser. Mas o dia em que você decidir não ser por amor mais, mas por medo, por desconfiança, por ansiedade, por engano, por orgulho, ou seja,
tudo aquilo que pode ser menos amor, então nós vamos nos separar. Amém, irmãos? E o Senhor teve que colocar essa base, porque essa base é a base do reino. Por que essa é a base do reino? Porque é a base da essência de quem é Ele. Irmãos, nós precisamos, como seres feitos para amar, nós necessitamos. Isso pode ser a nossa bênção ou a nossa maldição. Nós necessitamos da possibilidade de rejeitar. E isso foi dado através daquela árvore. Aí eu queria que você entendesse. Havia um outro ser espiritual, criado com um propósito, e porque ele caiu, se enganou, ele acaba usurpando ali. E tudo isso não tem problema algum, irmão, porque isso não impede todo o propósito de Deus. Porque eu quero te lembrar que tudo já foi planejado perfeitamente em amor antes de tudo ser criado. Eu ouvi uma frase esses dias do irmão. Assim, é que nem, por exemplo, pega o seu... Quem tem pet aí em casa? Pet, cachorrinho, gatinho. Levante a mão, pode levantar a mão sem medo. Uxe, quase toda a igreja, amém? Que maravilha. Tão gostoso, né? Eu tenho um cachorrinho lá. Aí nós viajamos agora, semana passada, irmãos. Ficamos uma semana fora de casa. Meu irmão, quando nós chegamos com um carro, de madrugada, em casa, o nosso cachorrinho faltou falar em língua estranha. De tanta alegria, meu irmão. E ele quase que colou na parede e ficou ali, extasiado, de ver a gente. Eu fiz questão, irmão. De madrugada, cheguei, peguei o bichinho, estava que nem um mendigo, sujo. Os irmãos que ficou lá em casa para cuidar, não cuidou bem dele. Brincadeira, brincadeira. É porque é muita poeira, né? Tempo de poeira. E aí, meu irmão, eu fiquei com aquele cachorrinho, eu passava a mão nele, e o bichinho se derretia, o bicho ficava... Talvez vai virar do avesso esse bicho aqui. E tem... Que coisa linda. Eu te pergunto, isso é amor? Não é? Irmão, esse bicho que está ali, ele é muito diferente de mim. Ele não entende muitas coisas que eu entendo, ele não tem a capacidade para isso. E nós pedimos para os irmãos ficar lá para cuidar de nós, da casa, para cuidar do cachorro, mantendo o portão fechado. Porque embora nós amamos o cachorro, a gente pensa que o cachorro também ama a gente, só que por que a gente tem que manter ele preso? Hã? Para ele não ir embora, né? Ué, mas será que ele não ama a gente? Então, irmão, se Deus fez um ser igual, semelhante, por que Deus iria prender? Entende, irmão? Quando Deus cria o jardim, Ele deixa aberto. Ele não põe coleira, irmão. Como foi dito aqui, Deus confia no homem. A pergunta é, o homem confia em Deus? Para você, irmão, você não, eu amo meu cachorro, eu dou a minha vida pelo cachorro. Só que mantém ele aqui na coleira. Hã? Solta ele para ver se ele te ama. Não, ele vai embora, pastor, ele não tem miolo, tadinho. Não, mas o amor, meu irmão, vai fazer ele voltar. Sim ou não, irmãos? Pastor, ele nem tem miolo, você vai falar que ele tem amor? Eu acho que ele tem, irmão. Agora eu queria fazer um comparativo, irmão, com o Pai do céu, que cria os seus filhos, né? Um pouco abaixo de suas glórias, mas com semelhança, com essência, irmão, igual, com vontade própria,
com domínios, com capacidades de reger, irmão, uma terra, um universo inteiro. E disso ser alinhado com o céu, de ser alinhado com o Criador, irmão. E você acha que ele vai colocar a coleira, ele vai trancar a porta? A árvore do jardim, irmão, era um símbolo. E o símbolo não era para manter preso o homem, na sua vontade, na vontade de Deus. Mas para ensinar, para colocar, dizendo assim, irmão, homem, eu lhe fiz para amar, você é livre. Come de tudo aqui. Eu só quero te pedir, não coma dessa, porque o dia que você comer, isso representa, nossa relação vai quebrar. Porque você vai esquecer de me amar, acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua mente. Amém, irmãos? Adão e Eva começaram a deixar de amar a Deus com a mente, depois com o coração, depois, acima de tudo que Deus tinha falado. Deus o criou livre. Amém, irmãos? Por quê? Porque era para amar. Amém? Aí, agora, essa aliança é em cima das obras. Então tá, Adão, o dia que você comer da árvore aí, do fruto, então agora haverá uma justiça própria de obras próprias. E aí, meu irmão, nós caímos. E essa aliança, irmão, ela foi quebrada com Deus. Aí, irmão, nós vamos ter uma outra aliança. Isso tudo é o reino, isso tudo é o evangelho, irmão. E essa aliança, nós chamamos a aliança da graça. Então, se a primeira aliança com o homem era, então tá, eu te dou liberdade e você pode viver de si mesmo, você pode viver da sua justiça própria, você vai definir o que é o bem e o que é o mal. O dia que você decidir por isso, então o que eu digo, o que eu preparei para você, você está substituindo pela sua justiça própria. Você não quer mais a minha verdade, a minha vontade, o meu amor. Amém, irmãos? Aí, foi aqui. Então, agora nós fizemos pelas nossas mãos, nós fizemos pela nossa vontade, e pela nossa vontade, nossa aliança se quebrou. Nós escolhemos, então, as obras, e aí o que diz? Que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Então, ou seja, a salvação, o chamado e a santa vocação, ela vai ter que passar por esse processo. Porque havia uma liberdade de amor, e agora ele vai e acessa essa aliança, a aliança das obras. E ele faz uma justiça própria. E aí, meu irmão, dentro dessa justiça própria, é que a gente agora perdeu o Pai, e começamos agora a tatear, meio que, sabe quem está no escuro e vai assim, ó? A gente, irmão, ficou no escuro, e tudo que a gente via, algum relance de luz, a gente queria chamar de Deus. O Pai agora não é mais Pai. Agora o homem constrói uma relação de rebeldia contra o Pai. Agora eu sou. Eu sou. E com o veneno da serpente, irmão, isso foi se incorporando na mente humana, na criação caída, aqui na terra, na mentalidade nossa de humano. E esse veneno, irmão, foi tomando conta da gente. E agora, irmãos queridos, para mudar essa mente terrena, humana, sabe, irmão, ausente do Pai, essa mente de órfão, essa mente de rebelde. Agora a gente fica com esse negócio de você crê em Deus, 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 Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma palavra que estremece toda a estrutura do inimigo de Deus, ou do nosso inimigo, Satanás, é
essa palavra pai, paternidade. O Satanás vem, irmão, inventando moda, e o homem vai cada vez se distanciando do pai e constrói seus deuses, porque é uma relação de obras. Se eu faço para Deus, Deus faz para mim. A relação de pai, a relação de amor, a relação de honra foi quebrada. E foi substituída agora por uma relação de patrão. Porque eu faço pelo meu mérito. E se eu faço, então eu tenho mérito. Nós caímos do pai. Dessa relação de amor, dessa relação paternal, de filhos e pais. E a gente ficou construindo agora, irmão, deuses. E o diabo não tem problema nenhum de você chamar o pai de Deus. Agora ele vai ficar meio preocupado quando você descobrir que esse Deus que a gente está procurando, ele é quem? O Pai. E a minha relação com Deus não é mais sobre mérito. Eu faço e você faz. Mas a minha relação agora é de graça. A minha relação agora é de amor. Eu sou amado e fui criado para amar o Pai. Amém, irmãos? Atenção, igreja. Todo espírito que nos leva a pensar com uma mente de órfão, de ausência de pai ou de rebeldia da figura paterna. Entende isso, irmãos? Ela é maligna. Ela é anticristo, irmão. O espírito do anticristo. Quem é o espírito do anticristo? É o espírito anti o filho. Se é anti o filho, é anti. Ele é oposto ao filho, ele é oposto ao pai. Então, irmão, hoje é o dia dos pais. Eu já tive muita raiva de meu pai. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmão, porque o espírito do anti-pai nos pega na nossa mentalidade em relação à figura do pai terreno. E se a gente não consegue, irmão, ter uma revelação graciosa de uma relação de amor com o nosso pai terreno, isso já é uma sombra em relação ao nosso pai do céu, irmãos. E isso é diabólico, diga para o seu irmão, isso é do diabo. Por quê, irmãos? Porque ele, o diabo, é como um filho que renegou a paternidade. E em vez de ver Deus como pai, ele vê Deus agora como um oponente. Oponente, então eu posso ser, então, Deus. E de tabela, o Satanás conseguiu paternidade. De quem? Daqueles que respiram esse espírito de rebeldia do pai. Como? O pai não é tão bom assim. O pai é mentiroso. Porque ele soprou em Adão e Eva, irmão, a mentalidade de um rebelde, que não honra o pai. E ele colocou uma mentalidade de Deus. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. Não está bom ser filho, não, irmão? Não está bom ser herança do pai? Vocês entendem isso, irmãos? Então, irmãos, aqui está, a irmã citou aqui, quando os corações dos filhos se converterem aos pais, e o coração dos pais se converterem aos filhos, eu vou tirar a maldição sobre a terra. Irmão, a rebeldia da paternidade, essa mentalidade, irmãos, ela é diabólica, e a terra está sob maldição, não do diabo,
de Deus, do Pai, porque nós pecamos, acreditando de que, ou tendo a incredulidade de que o Pai é bom, de que o Pai, a palavra do Pai é boa, a palavra do Pai é perfeita, a palavra do Pai é agradável, a vontade do Pai, ela não é boa. Entende isso, irmãos? A gente vai ter crise com o nosso pai terreno, porque nosso pai terreno, ele é imperfeito. Mas o amor pode ser aperfeiçoado nessa relação. Porque o amor é perfeito, irmão. Amém, igreja? O amor é perfeito. Ah, pastor, não é tão perfeito assim, é porque você não conhece o amor. E você não conhece o Pai. Porque o dia que você conhecer o Pai, o dia que você for cheio desse amor do Pai e contemplar o Pai, meu irmão, tua vida vai mudar. A criação vai mudar. Essa ordem vai mudar. Amém, queridos? Uma outra base é a aliança da graça. Então, se tudo estava sendo feito por conta do mérito humano, e ali nós caímos, agora a palavra de Deus diz aí que, mas por causa da sua própria determinação e graça. Então, olha só, irmãos, graça. Então, vou colocar aqui uma ilustração, como se a gente fosse uma árvore, amém? Uma árvore criada, o homem, a humanidade. E aí, nessa primeira ordem, nessa primeira aliança, nós pecamos, cortou-se a árvore, tuf, certo? Aquela forma, então, foi desfeita, ficamos só o tronco. Aí, o Pai faz uma promessa. Essa promessa, irmão, está em Gênesis 3,15. Naquele conselho de juízo, de consequência do pecado, o Pai, o Criador, vai olhar para a mulher e vai dizer que do ventre dela nasceria o descendente, o filho, a semente de Deus. Amém, irmãos? Olha só o Pai sendo misericordioso. E agora, irmão, é-nos dado a conhecer uma aliança da graça. Uma aliança que não é baseada agora em nossa justiça própria, ou no que nós podemos fazer para conseguir ter Deus ou o Pai de volta. Não, ele diz, eu vou fazer. Não é mérito seu, agora vai ser meu. Então tem uma segunda aliança, que é a aliança que nós conhecemos como da graça. Ela é toda determinada e baseada naquilo que Deus fez. Se essa aliança que nós quebramos era baseada em nós mesmos, e a gente teria que fazer algo para poder conseguir Deus, e isso não funciona, isso é religiosidade, agora a gente tem uma aliança que é a aliança da graça, ou seja, é de volta a relação por graça, por amor, por mérito do Criador. Eu vou sustentar vocês com a minha graça, eu vou fazer convergir tudo isso em graça. Eu vou pegar todo esse mal e vou transformar ele em bem, porque eu tenho um propósito. Amém, irmãos? E aí nós conhecemos então o Evangelho, nós conhecemos a manifestação de Deus, nós conhecemos Jesus que foi enviado. E nele agora então é manifestada uma nova aliança, uma aliança da graça. E olha que maravilhoso, irmão. Você agora, irmão, não pode mais viver nessa aliança das suas obras. Porque, irmão, a gente vai se vangloriar, isso vai encher a gente de orgulho, e a lei vai nos encher de orgulho. A lei só comunica o quanto pecador nós nos tornamos. E por mais que você faça alguma coisa de boa, de bom, o mal está junto desse bom. Diga para o teu irmão, fala assim, ó, tu é bom, mas tu é mal. Tu é mal, mas tu é bom. E essa misturinha, irmão, essa misturinha, Deus chama de morte.
essa misturinha, Deus chama de justiça própria. E Deus revela que a nossa justiça, diante da justiça dele, é como um farrapo, um pedaço de pano sujo de sangue, de imundície. Amém, irmãos? Agora, ele vem com uma aliança que é baseada nele. E aí, irmãos, eu queria te falar uma coisa. Isso custou muito caro. Você não tem ideia. Porque agora o Criador, ele necessariamente precisa se tornar como uma criatura. Adão e Eva adoraram a criatura. Que criatura? Satanás. A serpente. Deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. A mentalidade da criatura. A mentalidade de si mesmo. Agora, é manifestado o descendente, que vem com uma aliança de que é ele que vai fazer. Irmão, e para ele fazer, eu vou te falar um negócio. Ele não fez na sua natureza divina. O que ele fez, igreja? Por isso que a base do reino, irmão, é algo muito seguro. É amor. O amor é sacrificial. O amor não pensa em si mesmo, mas pensa no outro. Não tem interesse em si mesmo. Então Deus é amor, igreja. Antes de tudo ser criado, o Pai disse, para a gente fazer esses seres semelhantes, e esse reino de justiça, paz e amor, com seres iguais, semelhantes em quem somos, vai ter um custo. Por quê? Porque eles vão pecar. Aí o filho, na reunião, diz, eu pago. Que preço é esse? Nos esvaziar, exatamente, de quem nós somos. E nos reduzir a nada. Ao mesmo tempo que é tudo, é também o ponto mais perfeito do nada. O ser de Deus, irmão, é amor. E não dá para te explicar se existe algum pinguinho de ego, de manipulação, de interesse próprio em Deus. Não dá para fazer isso. Ele é perfeito. E porque ele é perfeito, toda a criação que ele gerou vai refletir, vai ser a base, vai ser a essência exatamente do que ele é. O Espírito diz, eu participo. Os anjos caíram, os homens caíram. Pastor, mas estava tudo planejado por Deus? Não, irmão. Porque Deus é perfeito. Ele tem poder de conhecer todas as coisas. E sabendo que o homem cairia. Pastor, por que ele não interviu? Irmão, lembra que ele não bota coleira? Lembra que é por amor? Lembra, irmão. Então por que ele criou? Se a gente ia desandar, se a gente ia cair, porque ele é amor. Porque ele ama. Porque ele sabe que no meio disso, a justiça, o amor, a fé, a esperança, quem ele é, iria brotar de um tronco seco.
no meio do caos, do próprio mal, o bem sairia purificado pelo fogo da dor, do sofrimento. Ele diz, o nosso sofrimento, né? Ele entrou no fogo. Ele entrou nas águas. Ele entrou numa carne, num sangue, num corpo humano. Se esvaziou da sua glória e brotou da semente da mulher, da semente dessa natureza que caiu, o descendente, a semente de Deus. Ele se esvaziou da sua glória e como um ser humano, irmãos. Eu te pergunto, o que é mais complexo, o que é mais caro, o que é mais grandioso, o que é mais difícil, irmão? Administrar a natureza divina ou administrar a natureza humana? Um Deus que anda a pé, um Deus que chora, um Deus que sangra, um Deus, irmão, que se olha para o outro e se compadece para se colocar no lugar do outro. Um Deus que toca a lepra do corpo. Um Deus que olha para a enfermidade, para a dor, para o choro. Um Deus que se tornou homem, cheio de dores, experimentado no sofrimento. Um Deus que se torna homem. Isso é o Evangelho. Já estava concordado. E começou a brotar. E sabe por quê, irmão? Tem uma aliança que sustenta essas duas. É essa aliança da redenção. É essa aliança que eu disse para você. Que sustenta a graça, que sustenta a lei. É essa aliança do Evangelho, essa aliança redentiva que foi feita antes. Então se começa a brotar novos galhos e uma nova árvore, porque agora Jesus traz essa nova natureza, só que isso é porque abaixo, irmão, tem uma raiz, e essa raiz é santa, porque abaixo disso tudo tem uma aliança que sustenta todas essas coisas. É a aliança do Deus de comunhão, de unidade, de amor. Amém, irmãos? E Ele não é homem para não cumprir o que diz. E tudo foi sustentado, irmão, nesta aliança. Amém, igreja? Aleluia. Eu preciso encerrar. Mas eu quero dizer para você, eu quero ler para você Efésios 1, 4 a 10, ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É por amor, igreja. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue. Ele sangrou, igreja, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Amém, igreja? Oh, meu Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em quem, irmãos? No Filho Cristo. Olha isso aqui. Isto é,
de fazer convergir no Filho, na semente, no Cristo, todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Está tudo, irmão, determinado por Ele. Amém, irmãos? Se eu fosse Deus, eu ficava me coçando, irmão, doidinho para falar: sai daí, menino, sai daí, não, sai daí, serpente. Mas Ele é amor. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor nunca falha. Amém, igreja? O amor nunca falha. Preciso encerrar. Ah, meu Deus. Eu quero ler com vocês Hebreus 10, 5 a 10. Abra comigo lá, eu quero só ler. Aleluia. Esse reino, irmão, ele está sustentado pela essência de um acordo, de uma aliança. E essa aliança básica é a aliança da Trindade, é a aliança do Criador, Pai, Filho e Espírito. Em Hebreus 10, 5 a 10 vai dizer: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas de pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifício e oferta aos holocaustos, ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou eu, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém, irmãos? Abra comigo lá em 1 João 2, 22 a 25. 1 João, eu quero ir com você até lá. Porque eu estou falando que o reino de Deus não é baseado em Deus. Preste atenção, irmão. Esquece a figura de Deus. Porque Ele sempre foi manifestado como Pai. A lei trouxe o Pai como Deus. Mas Jesus, a graça, trouxe Deus como o que, igreja? Como Pai. Irmão, todos os caminhos levam a Deus? Sim ou não, irmãos? Todos os caminhos levam a Deus. Só tem um caminho que leva ao Pai. Amém, irmãos? Eu não sei com que relação você está tendo. Você está tendo relação com Deus? É por conta da aliança de obras? Então tu é um religioso. Amém, igreja? Porque, irmão, se você estiver em Cristo e não consegue chamar Deus de Pai, ou de Abba, Pai, e você acha que esse Deus só se movimenta em favor de você, porque você se movimenta em favor de alguma obediência de regras que você faz, a relação não é aí. A relação está numa outra aliança. É uma aliança de relacionamento de pai e filhos. Amém, irmãos? É de amor, é de graça. Amém, queridos? E eu queria te falar, irmão, que a gente pode estar sendo religiosos nesse sentido de ter uma relação de obras. E não é isso, é mais que isso. É uma relação de amor, é uma relação de graça. Amém, irmãos? Porque Jesus falou que foi citado: vai chegar o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus. É isso, irmão?
Não, adorarão o Pai, igreja. É Pai. Amém? 1 João 2:22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez: vida eterna. Amém, igreja? Irmão, olha para esse irmão aí. Põe a mão na cabeça dele assim: sai, espírito do anti-pai. Não, põe a mão de novo. No ombro aí, se você puder. Ou na cabeça dele. Sai! Fala, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sai! Sai, espírito do antifilho, do anticristo. Sai, espírito do antipai. Porque, meu irmão, o Satanás tem trabalhado para desconstruir toda a base da figura paterna de Deus, da figura paterna terrena. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, essa noite, essa igreja foi exorcizada do espírito do antipai. Amém, irmãos? Diga para o teu irmão: o Pai é bom. Você para de duvidar. O Pai do céu é perfeito. A sua vontade, diga isso para o seu irmão: a vontade do Pai é boa, é agradável e é perfeita. Qualquer variação disso, irmão, é o anticristo, é o espírito da serpente, da desobediência, do rebelde, do anti-pai, do anti-Deus, do anticristo. Amém, irmãos? Amém? Quem foi liberto? Então levante, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem algum filho aqui que gostaria de retornar para o amor do Pai? Porque talvez você tenha vivido como filho no medo, no mérito, nas leis. Tem alguém? Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Se alguém aqui, por algum motivo, está amarrado, irmão, com ressentimentos com seu pai da terra, atenção, você como filho, de alguma forma desonrou seu pai. Ah, pastor, porque você não conhece meu pai? Honre, para que tu vá bens, para que você tenha dias longos na terra. Honre teu pai e tua mãe. Pastor, ele não vale nada, meu pai. Honre, porque se você não ser sarado disso, é possível que você repita esse sentimento na vida do teu filho. E outra coisa, irmão, isso tem bloqueado algumas pessoas de viverem a plenitude da paternidade de Deus, porque estão amarrados em complexos da paternidade terrena, e isso reflete na paternidade divina. E hoje, irmão, no dia dos pais, o Pai do céu, o Abba Pai, está querendo sarar seu coração. Amém? Amém? Aleluia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te engrandecemos, te exaltamos, te louvamos. Porque o Senhor, Pai, nos envolve com a sua palavra e com a aliança do Senhor, Pai. Aleluia. E eu sei, Pai, que o Senhor hoje está tocando nas nossas mentes e corações pelo Espírito Santo do Senhor.
Vem, Senhor, sobre este coração e essa mente. Vem, Senhor, aonde há uma fortaleza maligna, anticristo, uma fortaleza, mentalidades anti-pai, anticristo, anti o filho, Pai, mentalidades que a serpente colocou na nossa mente, e com a nossa mente nós nos afastamos do amor pelo Pai, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, hoje, derruba essas fortalezas, Pai, essas formas de pensar, Pai, que nos aprisionam ao poder encantador da serpente e de suas mentiras. Toda mentira de Satanás, implantada ou conquistada na nossa mente, hoje, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus, caia por terra toda fortaleza do inimigo na nossa mente. Vem, Senhor, com teu Espírito, Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Vem, tira todo espírito de medo, todo espírito de trauma, todo espírito de recompensação por mérito, por obras, em nome de Jesus. Toda mentalidade que o diabo construiu na nossa maneira de pensar, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Flua, Espírito Santo, nos traz a presença do Pai, nos traz o amor do Pai, nos traz a bondade do Pai, em nome de Jesus, a fé no Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor, dá um abraço, dá um cheiro nesse filho, nesse irmão, diga para ele assim: você é meu irmão. Nós pertencemos ao amor do Pai, ao reino do Filho do seu amor. Nós pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Aleluia! Seja livre. Você foi criado para ser amado. Você foi criado para ser livre em amor. Todo medo